Procura ser um arquétipo para seguir. Alguém com um bom exemplo para imitar, que tenha luz forte, tanto para alcançar a aceitação de Hashem e das pessoas que nos observam com quem convivemos. Pois cada pessoa quer ser uma bênção, um alguém que some, que acrescente, alguém com espírito de colaborador, que tem prazer em unir forças, dar o valor de nossas atitudes, comportamento e conduta. A nossa luz deve iluminar, deve ser farol para os nossos filhos, nossa família, para os haverins da congregação, para as pessoas com quem trabalhamos, para quem trabalhamos e quem trabalha para nós, pessoas com quem estudamos. Nosso texto base para o nosso estudo de hoje nos diz Eclesiastes 9:8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Para Ruth e Noemi, sua sogra respondeu: lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Essa deve ser a nossa preocupação. Viver de conformidade com os ensinamentos para estarmos adequados ao que o Eterno nos ensina, instrui, dirige, para que em todo tempo sejam alvos nossos vestuários espirituais e Ele, o Eterno, nos use em seus propósitos. Em nosso deitar e levantar, nosso agir, seja em obediência e observância das ordenanças e mandamentos do Eterno. E que a sua bênção esteja presente em nosso tempo e nosso agir. Nós estamos falando sobre as virtudes dos discípulos de, de Arão e os discípulos de Abraão. Temos um comentário no Pirkei Avot que esclarece o nosso tema. Todo aquele que possui as três características seguintes e dos discípulos de Abraão, nosso pai, e as três características opostas e dos discípulos do malvado Bilã. Os discípulos de Abraão, nosso pai, possuem bom olho, espírito manso e alma modesta. Os discípulos do malvado Bilã possuem olho mau, espírito arrogante e alma ambiciosa. Qual a diferença entre os discípulos de Abraão, nosso pai, e os discípulos do malvado Bilã? Vamos lá. Os discípulos de Abraão, nosso pai, gozam dos frutos de suas boas qualidades nesse mundo e herdam o mundo vindouro, o Olam Rabá. Pois foi dito, para fazer com que os que me amam herdem um bem eterno, o mundo vindouro. E eu encherei os seus depósitos neste mundo. Mas os discípulos do malvado Bilão herdam o Gehinom, inferno, e descem ao abismo mais profundo. Pois foi dito, e tu, Deus, os atirarás ao abismo mais profundo. Os homens sanguinários, traiçoeiros, não viverão a metade dos seus dias. Mas eu confiarei em ti. Toda controvérsia que é por amor ao céu, está claro que estes tópicos serão compreendidos sob o ponto de vista de recompensa e castigo. Porque se alguém diverge do seu amigo com a intenção de demolir a estrutura lógica do outro,
mas para mostrar-lhe o verdadeiro conhecimento, então suas palavras serão preservadas e não esquecidas. Se alguém corrige o povo, Deus recompensará, mantendo-o longe do pecado. Mas se alguém desvia o povo do caminho certo, Deus não deixará que ele se arrependa. Que triste isso! Isto é bastante claro e sem dificuldade. Você compreende essas regras? Por isso, recomendamos aos que nos ouvem: se você é um pregador de alguma doutrina e ainda diz que se baseia na Bíblia, que você acha ser até bíblica, mas não está fundamentado na Torá do Eterno, negando as veracidades das Escrituras sagradas, é bom rever seus ensinamentos. Serão teus discípulos, como dizem os sábios, os preparas para o Reinan, o inferno. A comparação entre Abraão e Bilão, colhemos ensinamentos que nos ajudam em nossas atitudes. Bom olho eram os olhos de Abraão. Já explicamos que o bom olhar refere-se ao contentamento. Espírito humilde é a moderação. Alma modesta é a extrema humildade. As três virtudes opostas são olho mau, ganância, o interesse de certas pessoas de querer posição, cargo, alguma coisa que lhe faça sobressair a respeito dos. Sua observação no olhar e no poder ascender mais sobre aquele que está invejando. Espírito arrogante, o excesso pelos prazeres mundanos. E a alma ambiciosa, o orgulho. Que vem a ser orgulho? Orgulho é um termo pejorativo quando se refere a um sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesma, de acordo com as suas características, qualidades e ações. Características. Primeiro, não reconhece os seus erros. Segundo, não aceita ajuda. Terceiro, é soberbo. Quarto, é arrogante. Ser um orgulhoso por perto precisa de sabedoria para tratar com pessoas desse quilate. As primeiras três virtudes eram possuídas por Abraão: Avinu, bom olho, espírito humilde e alma modesta. Assim, todo aquele que também possui estas virtudes é discípulo de Abraão. Mas quem demonstra os três vícios mencionados de Bilão: olho mau, espírito arrogante, alma ambiciosa, é um discípulo de Bilão, o ímpio, porque ele se conduz da mesma maneira. A seguir citarei as passagens que atribuem virtudes de Abraão e todos estes vícios a Bilão. Todas podem ser encontradas na Torá. Exemplos de Abraão: seu contentamento e testemunhando quando ele responde ao rei de Sodom: não receberei nada que te pertença, nem um fio da trama, nem a correia do sapato ou alguma coisa tua. Essa é a perfeição do contentamento. Quando a pessoa recusa grandes tesouros e não requer desfrutar de nenhuma parte
por menor que seja. Só temos exemplos positivos a imitar de Abraão. Segunda, comparação ou comportamento negativo de Bilã. Bilã, o ímpio, por outro lado, ficou famoso pela sua avidez por dinheiro. Isso é evidente. Pela sua viagem a Aram, Neharaim, pelo dinheiro, que ele foi contratado a fim de amaldiçoar Israel. Como Deus disse, e para isso ele empregou contra você Bilã, filho de Beor, para ele te amaldiçoar. Seus desejos carnais excessivos são a origem do seu conselho para Balac oferecer suas melhores libertinas mulheres para Israel e torná-las prostitutas. Se ele próprio não fosse dado à luxúria excessiva e considerasse a lascívia como boa, ele não o teria ordenado. As ordens das pessoas refletem a sua mente. Pessoas boas não ordenam outras que realizem mais ações. Antes as reprimem. Como diz a Torá. Veja, estes fazem os filhos de Israel rebelarem-se contra Deus, seguindo o conselho de Bilã. Assim, nossos sábios também dizem que Bilã teve relação com seu asno. Não há dúvida que pessoa como talmente realize tais atos. Quanto ao seu orgulho, está escrito: palavra daquele que ouve os ditos de Deus. Nossos sábios mostraram que o versículo, mas tu, ó Deus, os abaixarás ao poço da destruição, homens sanguinários. Refere-se a Bilã. Ele foi um homem sanguinário, porque foi o culpado pela morte de pessoas em Israel na epidemia. E também porque foi um homem fraudulento que tinha planejado a intriga e a luxúria. 24.000 pessoas de Israel morreram por causa do conselho que ele deu, pelo conselho dado por Bilã a Balac. Mas eles citam sobre os discípulos de Abraão para transmitir aos meus queridos valor real, e eu suprirei os seus armazéns. Porque também está escrito: os descendentes de Abraão, meu querido. Terceira reflexão e sugestão à livre escolha. A Torá espelha que alternativa tomar: ser discípulo de Abraão ou ser discípulo de Bilã. Sobre a Torá, diz a Mishnah: revire-a e revire-a. Ou seja, estude-a, pois tudo está nela. Quando ela diz, olhe profundamente nela, quer dizer que você enxergará a verdade, ou seja, compreenderá a verdade conforme o Targum diz sobre as palavras vaiar e viu, traduzindo como vê, azá, observou. E continua a Mishnah: envelheça e amadureça nela. Em que? Na Torá. Examinando, lendo. Ou se ocupe com a Torá até o momento da velhice e também nesse momento não se desvie dela para outras coisas. O nosso manual de sugestões para o comportamento é sobejo
nos exemplos. Para tal, você deve ouvir, preste atenção nisto, ler, estudar, meditar, memorizar, aplicar e ensinar. Não se esqueça desses passos que são importantes, pois este é o propósito para o qual fomos chamados. Consertar o que está em nosso alcance de mudar, o tikkun olam. Evitar os maus exemplos de Bilão. Adotar como norma de vida as qualidades, virtudes que caracterizam a vida de Abraão como amigo de Deus. Meus amados, concluindo, fica nesta live as comparações que podemos fazer, que podemos seguir e aplicar, proporcionando a livre escolha a cada um. As sugestões incitam a uma correção e mudanças de atitude. O desafio: adotar em nosso comportamento atitudes e condutas as virtudes positivas que farão nossa luz resplandecer, afastando as trevas. Faça o seu comentário, que muito nos ajuda em nossa publicação. Que o Eterno esteja te abençoando, que você cresça e se desenvolva em conhecimento. Yohanan Shaul, Shalom Lekulam.